dia para você, ligado na tela da Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora, vamos juntos até às 9 da manhã, com muita informação das áreas jurídicas, de previdência, de direito do trabalho. Hoje tem Minuto Tributário, hein? Você quer entender, quer saber sobre direitos dos tributos? Hoje tem o seu quadro. Tem a consultoria psicológica também mais à frente lá, com o tempo de cuidado. O cardápio de consultorias é farto aqui no Boca no Trombone. E para você interagir, utilize o nosso WhatsApp, o nosso e-mail e o @programa Boca no Trombone pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Você escolhe a melhor forma de participar. E claro, também vamos debater, né? Afinal de contas, já estamos em outubro, né? Mês do idoso. O que ainda falta fazer? É o que a gente quer saber, o que a gente quer refletir, principalmente para você, que é aí, ó, cabecinha branca, né, que já está na melhor idade, né? O que vocês acham? O que está faltando aí para a terceira idade? Políticas públicas, elas estão satisfatórias? Opine, participe pelos nossos meios de contato aí no mês que é de vocês, né? O mês do idoso. E vamos com os convidados. Na manhã desse domingo está com a gente, em nome da Fetapergs, o seu presidente, José Pedro Kuhn. E ele fala, mês do idoso, o que falta fazer? Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. A vida das pessoas é uma caminhada que vai passando com o tempo. E a sociedade dividiu em etapas. Primeira etapa da juventude, fase de formação. Segunda etapa, a parte adulta, que é do período de elaboração. E a terceira etapa, então, foi destinada a um segmento que se passou a chamar de idosos. Inclusive, a ONU, na sua Resolução 46, em 1991, criou o Dia do Idoso, 1º de outubro, que nós comemoramos agora, nesse mês. E também, em 94, já foi criado no Brasil um regramento, uma lei que estabelecia a política nacional dos idosos. E seguindo, veio o Estatuto do Idoso, onde foi confirmado esses direitos, essas políticas, enfim, o que cabe aos aposentados. Vou atualizar você, dados do Disque 100, primeiro semestre desse ano. Mais de 33 mil casos de violações contra os direitos humanos da pessoa idosa. Em contrapartida, o que está sendo feito? A campanha, né, fortalecendo as redes de proteção de direitos. Tem o intuito, né, de formar conselhos municipais de direitos de idosos, de formar conselheiros, preparar gestores e criar também um fundo municipal de idoso, né, muito ligado aí com doações via declaração de imposto de renda. Então, os municípios devem sim aderir a esse tipo de campanha que é muito bem-vinda, né, no combate aí à violação de direitos da pessoa idosa. Mais uma federação participa na manhã desse domingo, é a Federação dos Servidores do Estado aqui do Rio Grande do Sul, com o seu presidente, Sérgio Ardô. Olá, Paulo André, olá, amigos do Boca do Trombone. A questão dos idosos é uma questão muito séria no Brasil. Nós viemos de um período, um largo período, onde a maioria da população era jovem e, portanto, não havia grandes preocupações com a chegada da idade. E assim, nós agora nos surpreendemos porque nós temos uma população majoritariamente adulta e uma perspectiva de que os idosos sejam a maioria desta população em poucos tempos, em breves anos. A partir dos anos 30, teremos um contingente de idosos muito significativo. E não tivemos os cuidados mínimos necessários para preparar essa etapa da vida dos brasileiros. São novas demandas, novos consumos, novas necessidades, novos horizontes que são necessários para atender a essa demanda, que se reflete
tanto no consumo diário como também no lazer e na saúde. Temos que olhar com bastante cuidado aí aos nossos idosos. Vamos com a nossa consultoria, as perguntas já estão chegando, você vai participando pelo @programa Boca no Trombone, também pelo WhatsApp, pelo e-mail, consultoria de Direito da Previdência, de Direito do Trabalho, na sequência tem o Dica Trabalhista, hein? E mais à frente o Minuto Tributário, quer entender dos tributos? Olha a reforma tributária como está andando aí, né? Mande pra gente aí as suas dúvidas. Agora a gente vai aqui para o nosso telão, sim, porque aí está. Dr. Marcelo Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados, é quem vai guiar as respostas para a nossa audiência nesse domingo. Doutor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço, doutor Paulo. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Alegria nossa. Doutor, já tem pergunta, já tem questão aqui. Do Alex, lá de Triunfo. Meu irmão está trabalhando, tem 37 anos de carteira assinada. Ao fazer login no Meu INSS, o aplicativo, descobriu que a empresa não recolheu 7 anos de INSS. O que ele deve fazer? É a dúvida do Alex, doutor. 7 anos é bastante tempo, mas pode ficar calmo, porque a apropriação indébita de contribuição previdenciária é um crime e quem cometeu foi o empregador. Afinal de contas, descontou as contribuições, mas não repassou para o INSS. Bom, se é um crime, a pena não pode passar para outra pessoa que não é do criminoso. Não é o seu irmão que cometeu esse crime, então fica tranquilo. Busque sim ter a carteira de trabalho com as respectivas atualizações de férias, depósitos, aumentos salariais, guarde alguns contra-cheques, busque alguns contra-cheques para fazer as provas, mas a princípio não é para ter problema, tem que ter considerado esse período. Perfeito. Outra dúvida que vem de Viamão, do Paulo. Minha esposa preencheu todos os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição. Deu entrada no pedido, já faz mais de um mês. Quanto tempo leva para sair o benefício? É a dúvida do Paulo, doutor Marcelo. Senhor Paulo, a Lei 9784 regula o processo administrativo e estabelece que, após juntados todos os documentos, a administração tem 30 dias prorrogáveis por mais 30 para dar resposta. Então, ainda está no prazo. Se ultrapassar o prazo, aí o senhor pode buscar alguma ajuda especializada para verificar como agilizar. Certo. Obrigado, doutor Marcelo, que está à disposição para suas dúvidas de direito da Previdência nessa edição aqui do Boca na TV. Mas o doutor Marcelo está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Para você ficar ligado no Boca da Rádio, o FM 94,9 é o dial, tá certo? Sempre aos sábados, a partir das 7h30 da manhã. E a pauta da fome, hein? Temos que ter cuidado. E quem cuida muito bem deles, de quem tem fome, é o Banco de Alimentos. Olha só o recado deles. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Estamos falando dos idosos no programa, Muitos idosos têm esse problema, essa pauta da fome aí. Então, acesse doealimentos.com.br, está aí na tela para você fazer a sua doação, São 23 cidades gaúchas que são abastecidas aí pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre. Boca de hoje, então, está conversando, está perguntando, mês do idoso, o que ainda falta fazer? Retorna a Fetapergs, retorna o seu presidente, José Pedro Kuhn. Hoje, o segmento de idosos cresceu e nunca foi tão debatido na sociedade. E é tão verdade que já estão com um projeto de lei prevendo a passagem de 60 para 65 anos a condição para ser idoso. Significa que os idosos estão superando esses preconceitos, enfim, ocupando espaços e mostrando
os seus valores, a sua importância dentro da sociedade. Isso é uma verdade. Os idosos continuam contribuindo. Portanto, é importante que se tenham políticas, os governantes têm a responsabilidade de fazer políticas em defesa que garantam qualidade de vida para os aposentados, pensionistas e idosos, para todos. Verdade, falou bem aí o presidente. E sobre essa questão de políticas públicas, tivemos no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, e um estudo do IGP, Instituto Geral de Perícia aqui do Estado, diz que mais de 28% de suicídios durante o ano passado foram dos idosos. O Rio Grande do Sul tem uma rede de serviços de saúde mental, né, que fica à disposição para a prevenção de suicídios. Lá você tem o fone, né, o 188, que auxilia e ajuda muito as pessoas a serem ouvidas, a trabalharem questões como essa de saúde mental. Mais uma participação da FESERGS aqui no Boca no Trombone, com a opinião do seu presidente, Sérgio Arnaud. É importante destacar nesse mês do idoso que hoje nós temos um contingente já muito grande. E isso se reflete no mercado de trabalho, onde o desemprego ameaça não apenas os jovens, mas principalmente aqueles acima de 50 anos, pré-idosos. Alguém que perca o seu posto de trabalho nesta faixa etária ao redor dos 50 anos enfrentará enormes dificuldades de recolocação e enormes dificuldades futuras, tanto no âmbito da saúde como da previdência social. Eis que foram modificados os critérios e isso seguramente vai representar grande dificuldade para essa população enorme que se avoluma e cresce a cada ano que passa. Apesar dos desfalques que tivemos durante a pandemia, onde o descuido com os cuidados de saúde para com os idosos cobraram um alto preço. Mais consultoria para a gente, sim, as dúvidas de direito da Previdência estão chegando. Você tem dúvida de direito do trabalho? A relação do patrão, do empregado? Férias, FGTS, a legislação que mudou tanto na pandemia? Olha, fique atento, hein? Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista. E mais à frente ainda o Minuto Tributário. Você quer saber, quer entender de impostos? Mande a sua dúvida para a gente, use os nossos canais aí, o WhatsApp, o e-mail e o @programa Boca no Trombone. Por enquanto, vamos aqui com o Dr. Marcelo do Pereira da Costa Advogados, nosso consultor previdenciário. Respondemos agora, doutor, para o Ricardo. Ele diz o seguinte: trabalhou na área da saúde, área administrativa, entre 89 a 97, depois entre 98 a 2006. Desde 2009 ele é concursado, trabalhando no Estado. Quer saber se esse período que ele trabalhou na área da saúde e recebeu insalubridade no grau médio, ele pode aproveitar para reduzir o tempo de serviço para se aposentar no Estado. É a dúvida do Ricardo, doutor Marcelo. Bom dia, senhor Ricardo. Poderá sim. Deverá ser feita esse reconhecimento da atividade especial desde que ele comprove que estava em um ambiente de risco. Mesmo que a pessoa faça atividades administrativas, se ela faz essas atividades ou circula por ambientes de risco, deve ter o período considerado como especial. Fica a dica para o senhor Ricardo, é a seguinte: já encaminhe o pedido de certidão de tempo de contribuição no INSS fazendo a prova das atividades especiais, que aí a certidão já vem com um tempo acrescido e leva para o Estado já averbado o adicional. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Daqui a pouquinho ele retorna para responder mais dúvidas de você, nosso telespectador, na área previdenciária. Porque agora a gente muda, vai para o campo do direito do trabalho, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta da Raquel. Ela relata que trabalha como doméstica numa casa de família há 2 anos e que foi combinado o pagamento das férias e do 13º salário. Porém, até hoje ela ainda não recebeu as férias e muito menos o 13º salário. E ela quer saber se essa situação está correta. Bom, Raquel, para a empregada doméstica ter o vínculo de emprego reconhecido, ela precisa preencher
todos os requisitos da relação de emprego, que é a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e a subordinação. E a empregada doméstica, ela precisa trabalhar no mínimo 3 vezes por semana ou mais para ter o requisito da não eventualidade reconhecido. Então, se a senhora preencher todos esses requisitos, fará jus sim à assinatura da carteira e o pagamento de todos os direitos trabalhistas daí decorrentes, fundo de garantia, 13º salário, férias, enfim. Nós também temos o questionamento da Maria Isabel. Ela relata que trabalhou numa empresa de outubro de 2020 até maio de 2021 e essa empresa ela foi franqueada. E em maio de 2021, quando essa empresa foi franqueada, ela foi dispensada. E ela quer saber se a situação ela é legal. Bom, Maria Isabel, não há na legislação trabalhista nenhuma obrigação legal de que a empresa franqueada tenha que manter o vínculo de emprego de seus empregados. Aliás, é um direito, uma opção, uma faculdade do empregador dispensar ou não os seus empregados, desde que a dispensa seja sem justa causa e com o pagamento de todas as indenizações daí decorrentes, todas as verbas rescisórias, a não ser que o empregado tenha algum direito à estabilidade ou garantia de emprego. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados, nosso especialista em direito do trabalho. Tem mais dúvidas? Mande para a gente conversa, a gente bate um papo durante a semana aí no Boca Digital, lá pelo @programa Boca no Trombone, YouTube, Instagram e Facebook. Bom, todo domingo você tem aqui no programa as notícias da aba da Associação Brasileira de Advogados. Uma personalidade, um advogado, uma advogada vem abrilhantar o nosso espaço. E, nesse final de semana, participação de luxo, sim, do coordenador-geral da aba Sul, o doutor Tiago Kidrick, ele fala sobre as ações da associação nesse ano de 2021. Olá, Solano, companheiros de bancada do programa Boca no Trombone, telespectadores. Uma alegria muito grande estar aqui falando um pouco da nossa Associação Brasileira de Advogados, a ABA, que tem feito este trabalho tão agregador no estado do Rio Grande do Sul. Diversas comissões muito atuantes, temáticas, como os senhores e as senhoras têm presenciado no programa Boca no Trombone, falando um pouco do seu trabalho, mas também uma atuação forte institucional e social em prol dos associados e da coletividade. A ABA participou no CNJ, apoiando a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, para a reabertura do Poder Judiciário. Em 2 oportunidades, naqueles 2 processos, a ABA estava apoiando os seus associados à advocacia para que a gente tivesse o Poder Judiciário funcionando. Uma atuação muito forte também da ABA no Poder Legislativo, na MP 1045, também no PL 3914, agora que é esse problema que nós estamos enfrentando em relação às perícias. E a ABA estará participando e é participante com cadeira cativa no Fórum Interinstitucional Previdenciário, dando sugestões, auxiliando na melhoria do direito na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Parabéns, doutor. Parabéns pelo belo trabalho aí da Associação Brasileira de Advogados, fazendo a diferença na advocacia. Vamos com mais consultoria? Consultoria previdenciária. Como diz a gurizada, está bombando na manhã desse domingo, com o doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados, o Paulo lá de Cidreira, doutor. Minha esposa tem 23 anos de contribuição, 53 anos de idade. Ela pode requerer aposentadoria especial pelo trabalho nos calçados e na ervateira? É a dúvida do Paulo, doutor. Então, senhor Paulo, provavelmente sua esposa esteve exposta a agentes químicos e físicos, que é o ruído. Porém, ela completará os 25 anos após a reforma da Previdência. Então, ela terá que ter os 25 anos de atividade especial e somar 86 pontos na soma da idade com o tempo de contribuição. Portanto, ainda não pode requerer, tem que aguardar um pouco mais. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Daqui a pouquinho mais questões previdenciárias. Agora mais um quadro de consultoria aqui no Boca no Trombone. Sim, eu falei para vocês que falaríamos sobre tributos, sobre impostos. Chegando aí o seu Minuto Tributário.
Bom dia, Paulo Solano. Vou falar hoje sobre tributo que incide sobre folha de pagamento e que vai onerar, vamos dizer assim, a partir do ano que vem, caso não seja questionado. E por vezes é comum a gente questionando conseguir reduções aí, uma boa economia para as empresas. Que tributo é esse? É o FAP, que aparece ali na folha de pagamento com o nomezinho de RAT, que ele está falando de acidente de trabalho. Ele vai custear acidente de trabalho e vai custear as aposentadorias especiais. Todo ano é publicado, até o dia 30 de setembro, a alíquota que a empresa vai ter, que vai onerar esse RAT. Ou ele pode ser diminuído pela metade, ou ele pode ser duplicado, pode dobrar o RAT, conforme o INSS considerar que a empresa teve mais acidentes de trabalho, taxa de rotatividade, enfim, são vários fatores que formam essa fórmula matemática. A empresa pode questionar? Pode, até o dia 30 de novembro está aberto o prazo, e é importante olhar o que foi considerado na fórmula. Por exemplo, houveram 4 acidentes de trabalho que o INSS considerou, e a partir desses 4 foram enquadrados e chegou-se na alíquota de, 1,5, por exemplo. E esses 4 acidentes de trabalho, se tivessem sido questionados, por exemplo, caso de alcoolismo de pessoa que trabalha em construção civil. Isso é um caso que normalmente o INSS vai enquadrar como decorrente do trabalho. E parece meio evidente que não necessariamente o alcoolismo é decorrente da pessoa trabalhar em construção civil. Então, a empresa que questionar sobre isso e conseguir êxito para descaracterizar isso como acidente de trabalho, veja, eu não estou falando que a pessoa não tem direito a um benefício previdenciário. Quem tem esse problema de saúde deve estar em benefício, sim, mas este benefício não é decorrente do trabalho. Então, o INSS custeia o benefício previdenciário, não enquadrando como acidentário, e isso não onerará a folha de pagamento da empresa. Muito obrigado, doutora Luciana Pereira da Costa, nossa consultora, né, na matéria tributária. Tem mais dúvidas? Mande pra gente também. Conversamos lá no @programa Boca no Trombone durante a semana. Parada pro mate, pro café, a gente já retorna, tem mais consultoria previdenciária. Tem o debate de hoje, né, o mês do idoso. O que ainda falta fazer com a FETAPERS, com a FESERGS, e tem a consultoria psicológica com a doutora Cíntia Olsen no Tempo de Cuidado. Tudo isso aqui no Boca no Trombone. Com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela audiência em todos os recantos gaúchos. Você tem dúvida de previdência? Tem dúvida de direito do trabalho? Mande, encaminhe pra gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, no @programa Boca no Trombone. Participe também, opine sobre o tema mês do idoso, o que ainda falta fazer. Você é da terceira idade? Você ainda não é da terceira idade? Quer participar? Espaço aberto para você, sim. Ainda dá tempo durante a edição desse domingo. Vamos para as conclusões? Vamos sim, com as nossas entidades parceiras. A FETAPERS conclui com o seu presidente José Pedro Kuhn. Saudamos a todos os idosos que vivam com dignidade, que aproveitem esta fase da vida, porque a melhor fase é aquela que a gente está vivendo. E os idosos são privilegiados ao chegarem a esta etapa da vida. E temos que continuar discutindo, servindo, buscando os seus direitos, mas também cumprindo com os seus deveres. Somos um segmento da sociedade que cresce, que tem responsabilidade, que hoje vivemos com bastante alegria, podemos curtir os nossos netos, bisnetos, enfim. É uma fase cheia de coisas boas que devem ser aproveitadas com toda a energia e sempre pensando, planejando, sempre sonhando um futuro, um dia melhor. Um grande abraço, bom fim de semana. E olha que iniciativa legal da Universidade de São Paulo, da USP, um curso Fake News, Reconhecimento e Atitudes para Fazer a Diferença. Então, um curso voltado para a área digital, né? Que quem faz isso é a USP Digital, para reconhecimento das fake news. E em tempos
tão difíceis como estamos, né? É uma bela iniciativa. As aulas são online, então de qualquer parte do país ou do mundo você acessa e são gratuitas. Coloque aí USP Digital na internet, você vai conseguir ter o acesso a esse curso. Conclusão agora da FESERGS com seu presidente, Sérgio Arnon. Nós temos, para finalizar, uma realidade no serviço público onde há uma mínima renovação. Os servidores estão majoritariamente passando da meia-idade já para a fase do idoso. Isso por falta de uma renovação e também pelo esvaziamento e sucateamento dos serviços públicos. Isso se reflete de forma muito grande porque, até bem pouco tempo atrás, os idosos eram responsáveis, inclusive, para criar os seus netos, já que os trabalhadores demoravam muito tempo para se inserir no mercado de trabalho e também, no início de sua vida conjugal, tinham dificuldades de ganhos melhores. Essa é uma nova realidade que exige uma postura muito séria por parte das autoridades e de todos os que se preocupam com o futuro desse país. Última previdenciária para o doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados, o Rudinei de Pelotas. Eles que têm 25 anos pagando a contribuição especial na construção civil. Quer saber se pode pedir aposentadoria especial, doutor? O senhor Rudinei completou os 25 anos, mas foi após novembro de 2019, que é quando ocorreu a reforma da Previdência. Então, além desses 25 anos em atividade especial, deverá somar 86 pontos entre a idade e o tempo de contribuição. Teríamos que ver aí se essa é a situação dele. Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigado pela consultoria, um bom domingo e até uma próxima. Um bom domingo a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, senhor doutor Paulo. Obrigado, doutor Marcelo Pereira da Costa, nosso especialista em direito da Previdência nessa edição. Agora é hora do quadro que faz a gente pensar, que faz a gente refletir. Chegando aqui no Boca, o Tempo de Cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. Hoje o programa está falando bastante sobre as ações para a vida do idoso. E aqui no Tempo de Cuidado eu gostaria de poder datar o quanto a nossa sociedade tem envelhecido ao longo das últimas décadas. Com isso, a psicologia do idoso tem gradativamente tomado mais espaço e é óbvio que ações sociais precisam ser direcionadas para esse foco de indivíduos desse momento de desenvolvimento. Cerca de 10% das pessoas com mais de 60 anos apresentam quadros de depressão. É um momento do desenvolvimento que, de alguma forma, existe um empobrecimento de várias questões. Mas a gente sabe que o idoso de hoje não é mais o idoso de 30 anos atrás. Os idosos estão muito mais ativos, podendo buscar os seus objetivos após a aposentadoria. Vocês sabiam que o empreendedorismo tem sido usado como um recurso para a terceira idade se manter ativa economicamente e psiquicamente? E com isso, eu preparei um material bem bacana para a gente poder conversar lá nas minhas redes sociais. Te espero lá! Tchau! Tchau, gente. Até domingo que vem, 8h30, aqui na tela da Band TV.